Pois é, muito bem. Hoje, no quadro Vozes Marcantes, minha gente, vou dizer a vocês, quem ouviu o programa Visão Esportiva já prestou atenção, né? A gente falando do Dia do Cronista Esportivo. Eu disse ao Arthur que eu tiraria uma conversa com ele, né? Tiraria uma entrevista. E aqui está ele, o nosso convidado, né? Ele é o apresentador do programa, coordenador da Rádio Nova Visão e vai ser o nosso entrevistado do Dia do Cronista Esportivo. Ele no seu rádio aqui, ó. Arthur Neto, Arthur Neto. Boa tarde, Arthur Neto. Boa tarde, Liliane. Boa tarde aos ouvintes que acompanham este quadro, Dia do Cronista Esportivo, aqui da programa Visão Esportiva da Rádio Nova Visão. Hoje, apesar de ter o coralzinho, mas eu não estou aqui como locutor apresentador, né? Verdade. Estou aqui para ser entrevistado pela nossa locutora apresentadora, que jockey, né? E também apresentadora aí do Visão Esportiva, também ela faz o Rádio Nova Visão, Música e Informação. Então ela está aqui hoje para me entrevistar. Hoje eu estou aqui para ser entrevistado e não para apresentar. Com certeza. Vou ser entrevistado. Eliane, fique à vontade, viu? Fique à vontade. Então eu quero já começar, né? Sabendo um pouquinho dessa sua trajetória. Eu sempre pergunto para os cronistas esportivos como foi que o cronista começou a sua carreira no rádio. Mas a minha pergunta é como foi que você começou a se apaixonar assim por esse meio de comunicação tão como é que eu posso dizer, né? Um meio tão legal que é o rádio. Eliane, quando eu passei pelo Instituto de Cegos, aliás, antes do Instituto de Cegos, quando eu era pequenininho, eu já cantava muito, né? Nas festas. E quando eu fui para o Instituto, lá tinha um programa chamado Rádio Joia. Esse Rádio Joia, quem fazia, quem locutava era o saudoso Amado, deficiente visual. Todo mês tinha as comemorações dos aniversariantes lá no Instituto. E aí o saudoso Amado comandava o Rádio Joia. E aí a gente cantava. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei lá no Instituto, poxa, eu cantei e encantei. Modéstia à parte, todo mundo gostou. Que legal, hein? E essa paixão por locução veio logo depois. Eu comecei a ouvir rádio e aí eu fiquei com aquela vontade de um dia ser um apresentador de programa de rádio. Mas antes de eu chegar ao rádio, eu comecei fazendo locução em porta de loja, né? Chamando os clientes para comprar nas lojas. Depois eu ingressei no rádio. A primeira rádio que eu trabalhei foi a Rádio Força Jovem, lá de Castelo Branco. Sim. Eu fazia um programa musical, onde tinha a charadinha do dia e tal. Sim. Eu criei esse quadro para as pessoas que respondessem a charadinha, elas concorriam a um brinde do dia. E eu sempre conseguia os brindes com os colaboradores, pessoal das barracas de frutas, os mercados lá de Castelo Branco, aí em Salvador, sempre dava, né? Brindes para eu sortear para os ouvintes. Sim. Depois a gente resolveu fundar nossa própria rádio. E aí começamos com a Nova Visão na FM. E aí depois veio aquela coisa, né, de a gente fazer as transmissões esportivas do bairro.
Comecei a fazer as transmissões esportivas do bairro. Primeiro reportagem, né? E minha primeira transmissão esportiva, eu ainda estava na rádio de Castelo Branco. Foi um campeonato de futebol amador que estava sendo realizado lá no bairro de Castelo Branco. E eu fui fazer reportagens, gravar para passar no outro dia na Rádio Força Jovem. Na Rádio Nova Visão, a minha primeira transmissão foi justamente o futebol de 5, que hoje é futebol de cego, né? Isso. Eu vi o campeonato lá no ginásio poliesportivo de Cajazeiras. Sim. E na oportunidade eu narrei até aquele gol do carro. Sim, né? Eu lembro. Até dia, a gente apresentava aí na programação Visão Esportiva da Rádio Nova Visão. Sim, eu lembro. E aí eu comecei a gostar da coisa. Aí o César Cajuru me chamou para a gente fazer um programa esportivo na rádio. Aí nessa época a rádio só era nas caixinhas, não era na web. Aí eu disse, vamos criar um programa esportivo e vamos colocar a Nova Visão também na web. E aí nós criamos o Visão Esportiva. E aí, onde hoje eu creio que o programa de mais audiência da Rádio Nova Visão é esse programa, né? O Visão Esportiva. Já tivemos até 50 ouvintes ouvindo a rádio por hora, né? Caramba. Dentro do Visão Esportiva. E aí nós começamos a fazer a Visão Esportiva, eu apresentando. Isso. E você reportando, César Cajuru reportando. Já tivemos passagem de vários colegas, né? No Visão Esportiva. Isso. E o último que está com a gente aí até hoje é o nosso Júnior Moisés. Com certeza. Mando um abraço daqui. Com certeza, hein? Foi nesse dia, né, que eu conheci você, primeiro em grupo, né, no grupo do ICB. E quando eu ouvi a sua reportagem, aí me veio a curiosidade de perguntar, né? Você deve se lembrar, Arthur, onde é que eu posso ouvir a rádio e tal? E aí você me falava que a rádio naquele dia, né? Quando você fez a reportagem, ainda não estava na web, né? Não, estava só nas caixinhas, verdade. Isso, exato. Aí eu falei pra você, eu lembro, olha, menina, por enquanto você só pode ouvir a rádio aqui, lá no bairro de Cajazeiras. Porque ela não pega na web. Sim. Mas aí, depois que nós colocamos na web, eu percebi a sua desenvoltura. Sim. Até numa reportagem. Foi numa reportagem que eu fiz o flash ao vivo na feijoada solidária que teve lá na Associação Baiana de Cegos, se não me engano foi. Isso, e aí eu percebi a sua habilidade, né? Sim. E aí eu vou chamar a Leiliane para trabalhar com a gente, fazer reportagem. Eu sei que, graças a Deus, deu certo, né? Como está tudo certo até hoje. Hoje você não é só uma repórter, você hoje já faz programas de ski jockey, programas jornalísticos e também está comandando, né, a programação da Rádio Nova Visão com a nossa ausência. A gente, depois que a saudosa Hélia descansou no Senhor, verdade, a gente ficou assim meio sem solo, né? Solo, é verdade. E aí começamos as viagens, nessas viagens a gente não tem notebook, e aí não pudemos mais comandar a programação da rádio, mas aí, graças a Deus que você estava aí, segurou o batente, está segurando o batente até hoje, né? Mas eu creio que nos próximos dias, ou daqui a um mês, a gente vai estar, assim, de volta comandando aí a programação da Rádio Nova Visão, né? E
vai dar um pouco de descanso a você, né? Não é que você não vai deixar de fazer. Claro, calma, né, gente? Eu não vou ficar sem fazer o programa, tá? Vai ficar fazendo o programa, mas vai ter mais um descanso, Um descanso. Né? Porque ultimamente você está trabalhando bastante. Rádio, né? Trabalhando bastante, né? Arthur, você tem algum cronista esportivo que você se espelha? Ou que você se espelhou? Ou que você espelha até hoje? Pronto. Olha, quando eu comecei a ouvir partidas de futebol no rádio, principalmente na Bahia, sim, eu gostei de uns 3 locutores. Desses 3 locutores, 2 ainda estão aqui conosco e o Papai do Céu já levou. O Papai do Céu levou foi o saudoso, inesquecível Juarez de Oliveira. Sim. E os outros 2 que ainda estão aqui com a gente é o Silvio Mendes da Paixão. Ele, locutor show, ó. Eu acho ele... Olha o Silvio Mendes aí, gente! E o Mário Freitas. Mário Freitas. Engraçado que eu gostava do Juarez de Oliveira, só do Juarez de Oliveira, porque na hora que ele ia vibrar, narrar um gol, ele dizia... Gol e que beleza! Eu lembro que a vez Senna fez um gol pelo Vitória e falou assim: Senna, vermelho, preto 10. Silvio Mendes, eu gosto dele de montão com aquele Nasceu, né? Nasceu! E Mário Freitas, lá dentro! Isso mesmo. Afônico, às vezes, quando ele vai falar o lá dentro, mas é um lá dentro emocionante. Sabe? Ali ele tinha voz nessa época, né? Ele tinha mais assim, emoção. Quando é o gol do time que a gente torce mesmo, assim, mais emocionado ainda. Caramba. A gente fica emocionado 2 vezes. Isso. Com lá dentro que ele fala, né? Lá dentro. E a emoção também do Silvio Mendes, do time que nós torcemos. É isso mesmo. Né? Verdade. O time que nós torcemos. Então, eu gosto dos locutores, de outros locutores, como o Ranieri Alves, como o João Andrade, o Nogueirinha, o Djalma Corsalino. Mas os 3 locutores que eu gostei mais é o saudoso Juarez Oliveira, Silvio Mendes, Mário Freitas e Silvio Mendes. Esse daí, pra mim, é o melhor dos melhores. Silvio Mendes, com aquele Nasceu, e quem é o pai da criança, me deu o número do berço. A narrativa dele é uma narração, Eliane, que ele coloca muito, como se diz, muito humorismo. Sim. Eu gosto dos humorismos que ele coloca dentro da narração dele. Isso. Ele é um locutor também muito criativo. Eu gosto da pessoa que cria muito, né? Falando pelo Brasil, eu curto também o José Carlos de Araújo, que hoje está na Tupi. Tá na Tupi. Curto também o Edson Mauro. Comunicando, né? Quando larga a vinheta dele. Curtia também os saudosos Valdir Amaral e Jorge Cury. Lá em Sergipe também, quando eu ia de férias para casa dos meus pais lá em Sergipe, eu curti um locutor muito bom que eu gostava, é o Alexandre Santos. Acho até que ele também já descansou no Senhor, o Alexandre. Depois eu vou perguntar até a Evanilson, nosso bom ouvinte que mora lá em Aracaju. Um abraço pro Ivanilson, que deve estar lá em Sergipe. Pois é, você gosta dos 3 locutores, né? Silvio Mendes e quem... Aliás, acho que quem me ouve sabe... A maioria que me ouve sabe que eu sou muito fãzona de Noel Tavares, né? E você sabe de toda a minha história e eu já te contei isso. Verdade. Né? E realmente, dos 3, dos comunicadores assim que eu acompanho, Ranieri Alves eu também não posso nem dizer que o cara tem uma emoção danada na hora de narrar com aquele dali
dali, principalmente no gol do Bahia, pra cima deles, de aço, ou então pega Leão, estraçalha, pega Leão, enfim, é uma emoção danada, né? Arthur, você tem algum fato curioso assim que te marcou dentro do rádio, assim? Você poderia contar um pouco pra gente? Olha, fato curioso pra mim foi aquela narração daquele gol de Cássio, né? Ah, sim, aquele gol de... Apesar Nossa! Que eu tive o auxílio do Jair Leão, que estava, né, lá no ginásio. Sim. Mas aquilo para mim foi uma experiência marcante, inusitada, né? Uma experiência inusitada. Sim. E que não foi nada programado. Sei. Aconteceu assim, tudo de repente. Sim. De repente eu me vi ali na situação de narrar, que é uma cobrança de pênalti, e de seguir o barulho dos guizos, assim, da bola aqui. Da bola, né? Sim. E também do pessoal gritando na hora do gol. Sim. Não sei se você percebeu, quando ele bate, eu só grito o gol na narração, quando o pessoal dá aquele grito, gol! Aí pronto. Pois é. Outro fato curioso, aí já foi como torcedor, né? Sei. Que eu sou torcedor do Vitória, todos sabem que eu sou torcedor do Esporte Clube Vitória. Isso aí não foi um fato curioso, foi um fato assim que eu fiquei muito muito triste. Sei. Né? Foi na decisão do Campeonato Baiano de 1979, quando o Vitória perdeu para o Bahia num gol que Fito cobrou uma falta no meio de campo e a bola passou por debaixo da barriga do goleiro Gelson do Esporte com Vitória. Nossa. Poxa, outro dia eu fiquei parecendo que tinha perdido uma pessoa da família, muito triste. Nossa. Até as pessoas me chamaram a atenção. Arthur, você tem que torcer, mas não pode ficar assim com esse fanatismo. Senão você se acaba, o time continua jogando aí, senão você se acaba, né? Nossa. Então aí não foi um fato curioso, foi um fato triste, né? Eu fiquei muito triste com a perda do campeonato pelo Vitória e a forma que foi perdida, porque o Vitória, se o jogo terminasse empatado, o Vitória sairia campeão. É frustrante, né? Porque poucos minutos para o jogo acabar, uma falta que Fito bateu de fora da área, a bola passou por debaixo da barriga de Gelson e o Bahia marcou o gol e o Bahia conquistou o título, né? Eu fiquei muito triste, parecia que tinha perdido alguém na família. Era terrível. Eu acho que até chorei, viu, Lidiane? Eu acho que até chorei, viu? Meu Deus. Na moral, foi. Eu não cheguei a chorar, não, mas assim, eu também era muito nova e passei a acompanhar a partida de futebol pela rádio, principalmente pela Rádio Sociedade. Menino, quando o Bahia caiu para a Série B, sofreu aquele processo, foi para a Série C e tal. Assim, eu fiquei triste mesmo, assim, tudo, mas não assim, eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei muito triste, que é um pouco bem parecido com você, parecendo que eu perdi alguém da minha família mesmo. Mas depois, com o passar do tempo, eu comecei a deixar aquela paixão de lado e passei a ser consciente, né? Então, é assim mesmo, né? A gente enquanto os nossos clubes baianos sofrem, a gente não pode se acabar por um time que perde, né? E assim é meio que normal. Tem algum gol assim
que te marcou? Pode ser, você pode falar do gol do Esporte Clube Vitória que te marcou, assim. Olha, um gol do Vitória, assim, não tenho lembrança muito, né? Eu tenho lembrança da conquista da seleção brasileira, sim, da Copa do Mundo, sim, de 1994. Sim. Eu lembro que eu estava assistindo o último jogo do Brasil contra a Espanha. Sim. Foi a decisão. E estava eu e a saudosa Hélia. Na época a gente morava na casa da minha irmã. E eu lembro que quando o Tafarel defendeu o pênalti, sim, aí o Galvão Bueno gritou: acabou! Acabou! É campeão Brasil! É campeão Brasil! Aquilo foi muito emocionante para mim, porque nossa, eu nunca tinha tido a emoção de ver o Brasil campeão mundial, né? Em 82 eu fiquei naquela expectativa, mas infelizmente o Brasil foi eliminado pela Itália, né? Em 86 eu fiquei naquela expectativa de ver o Brasil campeão mundial pela primeira vez, mas também fiquei na frustração quando Zico perdeu aquele pênalti do Brasil contra a França. Nossa. Em 1990 também eu esperava que o Brasil conquistasse a Copa do Mundo, mas o Brasil não conquistou também. E o Brasil veio a conquistar o Tetra, a primeira Copa do Mundo que eu vi o Brasil conquistar. Eu tinha 14 anos de idade. Caramba. 14 anos, peraí, não, 14 anos eu minto, né? 94 eu tinha 24 anos de idade. Poxa, 94, eu tinha 4 anos de 94, idade. eu tinha 24 anos de idade e eu já estava casado com a saudosa Hélia. A gente já tinha tido os 3 filhos, né? Já tinha tido os 3 filhos. Tinha 4 anos nessa época. Então é isso. Não foi nenhum gol. Gol que marcou. Foi a primeira Copa do Mundo que eu vi o Brasil conquistar. Sim. Foi em 1994, eu tinha 24 anos. Né? E foi uma emoção e tanta. Nossa. Né? Ver o Brasil conquistar aí a Copa do Mundo. É tetra! É tetra! Nessa época, eu não sei se você vai concordar comigo, Arthur, mas nessa época o Galvão Bueno tinha voz. Tinha mais emoção. Não vou mentir pra você. Não, o Galvão, ele tinha voz, mas pra mim, falando de locutor esportivo de TV, o maior locutor esportivo de TV, Papai do Céu já levou. Não sei se você chegou a ouvir a narração dele, o Luciano do Vale. Sim, acompanhei na Band os campeonatos femininos que ele narrava. Ele gritava um gol assim, muito vibrante e com muita emoção. Firmeza. Nossa. Muito bom mesmo. Luciano do Vale, para mim, o maior narrador de TV. Outro que de TV, Luciano do Vale. Outro que eu acompanhei muito na Band era o Silvio Luiz, né? Silvio Luiz. Foi ele. Ai. É legal demais, viu? É legal demais. Já que você falou, né, dos locutores esportivos, a gente sempre tem as rapidinhas das nossas perguntas, né? Então a pergunta para você qual é o melhor narrador, melhor dizendo, qual é o melhor narrador esportivo para você? Olha, Liliane, tem muitos narradores da nova geração bons aí.
né? O Marlon Costa, Isso. Salomão Batista, Ele. João Andrade, Isso. o Fabrício Cunha, né? Fabrício Cunha tem um golaço muito Golaço, 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 golaço. bom. Isso. Aqueles narradores também já mais antigos, tipo o Ranieri Alves, eu gosto do Ranieri Alves também, o Dali Dali dele é muito vibrante. E Dali Dali. Mas assim, pra mim o melhor narrador esportivo ainda continua sendo o Negão. Ele, cadê a vinhetinha dele? Diz da paixão. Cadê a vinhetinha dele aqui, ó? Ele locutor show aqui, ó. Olha o Silvio Mendes aí, gente! Jogando leite. Pois é. Pra mim, o melhor narrador esportivo ainda continua sendo ele. Silvio Mendes da paixão. Melhor repórter pra você. Olha, tem muitos repórteres bons aí, viu? Muitos repórteres bons. Das antigas aí, o Silva Rocha, o Ari Pacheco, o Martinho Leres, que antes de ser comentarista também foi repórter, gostava muito das reportagens deles. Agora, o Antônio Vieira, o saudoso Antônio Vieira, sabia que o saudoso Antônio Vieira, de ser comentarista, ele era repórter? Pois é. Pois é, era repórter, né? Naquela época, Antônio Vieira. Sim. Mas, como tem que escolher um, né? Eu vou ficar com o das antigas e de agora, Manuel Messias de Jesus. Bonitão. Melhor comentarista pra você? Olha, melhor comentarista, também tivemos ótimos comentaristas. Se tivesse vivo aqui conosco, eu diria que o melhor comentarista seria o grande Armando de Oliveira. Armando Oliveira. Mas Papai do Céu o levou. E eu vou colocar aí como melhor comentarista hoje o grande Paulinho Cerqueira. Grande Paulo Cerqueira. Amigos da Bahia Tá com os meninos, tá na Excelsior, né, Liliane? Paulo Cerqueira? Isso, tá. Tá lá na Rádio Excelsior, até hoje. E o melhor comandante de resenhas. Aliás, peraí, antes disso, melhor plantonista esportivo. Olha, melhor plantonista esportivo, eu não sei se ele hoje ainda tá na ativa. Sim. Mas se tivesse na ativa, pra mim seria o Biscoitinho, França Almeida. França Almeida. França Almeida, pois é. O saudoso Carmelito Walter de Almeida. Sim. Se tivesse nativa e tivesse aqui conosco, para mim seria ele. Mas a semana passada ele descansou no Senhor, né? Carmelito Walter de Almeida, daqui eu quero mandar um abraço para seus familiares. Isso. Que Deus conforte a todos, né? Nossas condolências, Deus né? conforte a todos, né? Porque é muito triste pra gente perder um ente querido, né? Sabemos o que passamos. Agora, hoje, para mim, o melhor plantonista é o Ivan Carlos. Grande Ivan. Não sei nem se ele tá na ativa, né? É verdade. Porque a última passagem dele foi pela nossa queridíssima Metrópole FM. É isso mesmo, grande Ivan. Ali, se você pedir ele para dar os campeonatos de bolinha de gude, ele dá tudo, meu amigo. Porque Ivan, ele era um cara que caçava todos os campeonatos, seja de inglês, francês. Rapaz, além de um vozeirão que ele tem, viu? Que realmente em toda a mão, quando acontece o gol, ele bola na rede. Muito bom. E o melhor comandante de resenha esportiva do Rádio Baiano? Agora sim. Olha, o melhor comandante de resenha esportiva do Rádio Baiano,
Mas tivemos bons também, viu? Marco Aurélio. Grande Marco Aurélio. Hoje tem aí o Tony Silva, que comanda muito bem. Sim. O Marão comanda muitíssimo bem. Mas hoje eu não pode ficar empate, né? Mas tem uma pessoa que está se igualando a Mário Freitas. Nossa! É o comandante da equipe Os Campeões da Bola da Metrópole FM. Ele! Edson Marinho, O que tem intimidade com o torcedor. Edson Marinho, Para mim, Edson Marinho está chegando já ao Chega nível junto, de Mário viu? Freitas no que diz respeito a comandar resenha esportiva. Não, e Edson Marinho, o que eu acho engraçado, com todo respeito ao Mário Freitas, mas o Edson Marinho, quando ele entra no ar para dar o horário, gente, é aquela energia toda. Quando toca aquele sinalzinho da hora, aí ele fala: na mais bela capital do Brasil, na terra da felicidade. Eu digo, pronto, Mas, levantou o me astral do permita. torcedor. Me permita, Liliane, eu dizia que Edson Marinho está chegando ao nível do Mário. Sim. Então, para mim, ainda é o Mário Freitas. Sim, Por que sim, o sim. Mário Freitas? Uhum. O Mário Freitas, ele tem um jeito de criar polêmica Ali dentro da Concordo. resenha ali. Ali que concordo. Parece que eles estão discutindo, mas não, é uma discussão Sadia. respeitosamente, né? Uma discussão profissional. É verdade. Que deixa a gente do lado de cá empolgado. Empolgado, né? é verdade. Até para saber, né? Onde é que vai chegar isso aí? Onde é que vai chegar isso aí nessa opinião, né? Vai chegar essa opinião. Exatamente. E outra coisa, o Mário Freitas, ele criou aquele quadro que tem sempre após os jogos, né? Fogo, Pinga Fogo. Pinga Fogo. Sim. Pinga Fogo é um quadro excelente, que também se ele não foi o criador, mas foi ele que trouxe para cá aquele bate-papo com os ídolos do futebol, né? Sim. Os ídolos do futebol, Sim. aqueles jogadores que já foram jogadores consagrados, né, do time. E aí ele traz para o programa, faz aquela entrevista, é muito bom. Muito Lembro. bom mesmo. Ele fazia o Domingo Especial, né? Era Para muito mim, legal. o Mário Freitas ainda é o melhor. Agora, Não, o comandante da Metrópole tá chegando. Tá. Cuidado, Mário. Cuidado, seu Mário. Tá chegando aqui pra zerar. Não, você falando de Mário Freitas, aí eu me lembro que, você falando da discussão profissional, eu me lembro que quando o França, o França Almeida estava na Rádio Excelsior, quando tinha a equipe Alta Astral, rapaz, era uma discussão sadia entre eles, assim, que eu me acabava de dar risada. Era um negócio sério. Mas aquilo ali era só pra deixar descontrair, deixar o ouvinte já né, empolgado. descontraído e empolgado, né? Não sei o que vai acontecer aí, pá. Mas sabia que aquilo ali era uma discussão saudável, uma coisa respeitosa, né? Rapaz, engraçado que Mário Freitas, quando ele falava assim, França, me dá os resultados aí dos jogos aí, França, peraí, Mário, deixa eu abrir minha pasta, Mário. França, você tá fazendo o quê, França? Mário, não faz assim comigo não, Mário. Eu lembro que os ouvintes até ligavam, né, pra fazer com fogo aí. Ô, Mário, pega leve com Francinha, Mário. Aí, você tá defendendo o França Almeida, né?
Você falou de discussão sadia, eu me lembrei do programa que tinha na Rádio Sociedade, que era o Chutando a Bola, né? Que Silvio Mendes fazia, né? Na Rádio Sociedade. Rapaz, e o engraçado disso tudo é que todos os colegas concordavam com a opinião de Silvio Mendes, ou seja, chegavam ao denominador comum. Agora, quando era com Noel Tavares, era uma discussão, meu amigo, que, meu Deus do céu. Acho que eu lembro disso. Você lembra? Que Silvio Mendes entrava e socorria Noel. Aí começaram a dizer que Silvio Mendes era o pai de Noel Tavares. Era o pai de Noel Tavares, era mesmo. Aí eu acho engraçado quando os dois se discutem. Aí Silvio Mendes falava assim: ô Noel, você tomou um remédio de tarja preta, Noel? Era uma viagem, viu, rapaz? Silvio Mendes é muito criativo mesmo. Arthur Neto, eu quero agradecer a você por ter tirado esse tempinho aí para fazer o Dia do Cronista Esportivo, entrevistando você. E foi assim, foi um prazer e foi até proveitoso. E deixar os nossos microfones aqui à sua inteira disposição. Se você quiser fazer alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Olha, Liliane, quem agradece sou eu, né? Essa oportunidade de estar sendo entrevistado por você, né? Matando a curiosidade dos nossos ouvintes. Eu só queria fazer aqui uma colocação de que uma pergunta que você não me perguntou, eu esperava até que você me perguntasse, se eu já me sinto realizado. Não me sinto realizado, não. Eu quero algo mais, né? Eu quero algo mais para a nossa equipe. Eu quero que a nossa equipe possa galgar mais degraus, né? Tanto na parte de reportagem como também nessa parte aí de a gente próprio poder estar fazendo uma partida de futebol ou de futebol de cego, né? É muito gratificante. Uma coisa que eu também espero ver acontecer de ver um colega, da nossa equipe estar trabalhando em uma rádio convencional e podendo estar sobrevivendo do seu suor, né? A gente sabe que esse trabalho que a gente faz aqui na Nova Visão é mais um trabalho de força de voluntariado. A gente não ganha nada porque é muito difícil se conseguir anúncio para a web. Quando a Nova Visão estava nas caixinhas era mais fácil conseguir um apoio nas caixinhas, mas na web é muito difícil. Eu espero quebrar isso, né? Quebrar isso e poder ter anúncio também para a gente estar divulgando na Nova Visão na web, que isso vai ajudar até a gente poder estar adquirindo melhores materiais para a qualidade de som da rádio ficar melhor, e também os nossos os colaboradores que nos ajudam nessa caminhada terem um incentivo financeiro, que é muito bom também. No mais, eu agradeço aí essa oportunidade de estar aqui falando com os nossos ouvintes e espero ter respondido aí todas as perguntas. Muito obrigado aí, Liliane, por ter me convidado para me entrevistar hoje aqui
dentro do nosso Visão Esportiva. Muito obrigada, Arthur. E eu vou te abusar mais um pouco, porque apesar de ser o meu convidado, o nosso entrevistado, a gente não vai perder aquele costume de encerrarmos o nosso programa juntos. Vamos lá? Bora lá. Então, agora, gente, eu não sou mais entrevistado. Eu vou ser um Deixou de ser entrevistado, agora é apresentador. Encerrando o nosso Visão Esportiva. Volta para o seu posto, Arthur. Vamos lá. Vamos lá. Voltar para o apresentador. Vamos nessa.